Eu tenho um alerta muito importante para fazer para você se você tem tontura, zumbido ou perda auditiva. É um alerta que eu reparei que está sendo muito feito na mídia ultimamente por causa do aumento dos casos de dengue, que é: tome cuidado com o remédio que você toma. Tome cuidado com os medicamentos que você toma. Use medicamentos que foram indicados por um profissional que te avaliou para aquilo. Porque às vezes você tá pegando um remédio que nem precisa de receita e ele pode ser tóxico para você. Do que eu tô falando? Tô falando de, por exemplo, anti-inflamatório, AS, são 2 remédios que talvez você não sabia, mas podem ser tóxicos para o ouvido. Podem gerar perda auditiva, o que gera zumbido, e podem gerar até tontura. Então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de medicamento que a gente toma sem orientação médica. É sempre bom ser acompanhado por um médico. E aí, esse vídeo aqui hoje é para falar exatamente de medicamentos que são tóxicos para o ouvido. Esses dois, que são os mais comuns de serem utilizados, os anti-inflamatórios e o AS, eles são medicamentos que têm um poder de toxicidade baixo para o ouvido. Tem mais problemas para o estômago, tem problemas também aí de poder gerar uma úlcera, de poder fazer muito mal para o rim, porque eles podem ser tóxicos para o rim também. Mas eles podem ter essa toxicidade do ouvido e quem já tem perda auditiva tem que limitar o uso só quando é estritamente necessário. Outros medicamentos que podem ser tóxicos para o ouvido, mas esses são medicamentos que você não vai usar no seu dia a dia, por exemplo, quimioterapia. Alguns medicamentos da quimioterapia também podem ser tóxicos para o ouvido. Então, se você começou um zumbido pós-quimioterapia, vale passar no otorrino, fazer exame de audição, acompanhar e entender como é que está seu ouvido. E esses medicamentos, eles são tóxicos porque eles agem nas células do ouvido e nas células do labirinto, meio que fazendo a gente perder o funcionamento dessas células. Quando a gente perde o funcionamento dessas células, a gente perde parte da função dessas células. E quando a gente vai falar de medicamento tóxico para o ouvido, tem medicamentos menos tóxicos. O AS foi um exemplo que eu dei que é comum no dia a dia, mas ele tem um risco de toxicidade de 1%, é um risco baixo. Mas tem um medicamento que tem um risco maior, de 6% mais ou menos, que chama furosemida, que é um diurético usado no tratamento de algumas doenças do coração. E aí, nessas doenças, realmente tem que se usar e tem que ir acompanhando se existe algum dano. Mas tem algumas pessoas que usam esse diurético porque acham que estão inchadas e precisam diminuir esse inchaço e tomam sem prescrição médica, porque você consegue comprar na farmácia sem a receita. E aí acontece o quê? Acaba desenvolvendo, às vezes, uma perda auditiva, tem esse risco de desenvolver a perda auditiva. Desenvolver a perda auditiva, o risco acontece de desenvolver também o zumbido em consequência dessa perda auditiva. Lembremos que a principal causa de zumbido aqui é a perda auditiva, e aí depois a gente tem que entender o que causou a perda auditiva. Tem alguns tipos de antibióticos também que causam perda auditiva, como os aminoglicosídeos. Esses antibióticos não são tão comuns de serem prescritos no nosso dia a dia, geralmente eles são utilizados em internações. Então, se por acaso você passou por uma internação, tinha que usar um antibiótico para o tipo de bactéria que você tinha e não tinha outra coisa, mas saiu de lá com um zumbido, uma alteração auditiva, procure seu otorrino para entender se você realmente desenvolveu uma perda auditiva e para a gente cuidar disso. E além, assim, dessa chance de uma substância gerar a perda auditiva, né, esse 1% que eu comentei, tem a ver também com a frequência que essa substância é usada. Então, a pessoa que tomou uma S uma vez no ano tem um risco muito menor do que uma pessoa que está tomando AS todos os dias porque tem uma, sei lá, uma dor de cabeça e toma o AS. E não tem uma prescrição adequada para essa dor de cabeça. Além de quantas vezes a pessoa está tomando, a dose utilizada também interfere. E a idade da pessoa também. Então, se essa pessoa for mais idosa, se ela tiver algum problema renal, porque se ela tem um problema renal, pode aumentar a concentração da substância no sangue. E se existe uma predisposição genética também, alguns pacientes, algumas pessoas têm uma mutação genética que facilita de ter lesão no ouvido por toxicidade de algumas substâncias. E geralmente, qual é o sintoma, né? Quando a substância ela é tóxica para o ouvido, o principal sintoma que o paciente pode sentir é zumbido, porque às vezes a perda auditiva é muito pequenininha e não percebe tão bem a existência dela. Outra coisa que a pessoa pode sentir é tontura, quando é tóxico para o labirinto também, porque pode ser tóxico para o labirinto e para a cóclea, né, 2 estruturas que são diferentes, mas são grudadinhas lá dentro do ouvido. Esse meu modelo aqui, deixa eu mostrar para você. Esse meu modelo aqui mostra. A gente tem aqui
o labirinto grudadinho na cóclea, que é esse caracolzinho aqui. E aí a substância pode ser tóxica para a célula da cóclea, para a célula do labirinto ou para as duas, então podendo gerar o zumbido, perda auditiva e também tontura. Então eu vou ler para você alguns dos medicamentos que são ototóxicos. Na classe dos antibióticos, a gente tem os aminoglicosídeos que eu falei, que esses são medicamentos que você não vai ver tanto no seu dia a dia. Micacina, gentamicina, neomicina, netilmicina, streptomicina, tobramicina. Gente, esses medicamentos você não vai ver no seu dia a dia, mas talvez você use eles se você tiver infecção de ouvido. E aí é um adendo aqui, um parênteses que é bem importante. Se você é uma pessoa que tem perfuração do tímpano, você não pode pingar qualquer remédio no seu ouvido, porque você pode estar pingando um desses antibióticos que é tóxico para o seu ouvido. Então tem que ter bastante esse cuidado se você tem perfuração do tímpano de não usar qualquer coisa no ouvido. Se você não tem perfuração do tímpano e você tem uma otite da parte externa do ouvido, depois de ficar muito tempo na piscina, na praia, não tem problema usar esses medicamentos, porque eles não vão atingir a cóclea. Eles vão ser uma quantidade muito pequenininha, se seu médico, claro, que indicou esse medicamento, né? Não é para usar aí por conta. E aí a gente tem remédios para a gente tem medicamentos aí que podem ser antifúngicos, tem medicamentos que podem ser antivirais, que são tóxicos, os remédios para HIV podem ser tóxicos para o ouvido, gerando zumbido. E aí a gente tem uma classe que é bem importante, porque se propagou muito o uso de um medicamento aí por causa, eu não vou comentar aqui, mas um medicamento que a gente não pode usar de forma não indicada por um médico, para uma doença que realmente tem indicação do uso, é a famosa cloroquina. A cloroquina é um remédio tóxico para o ouvido, então a gente tem que fazer esse uso desse remédio só se indicado pelo médico para uma condição que tem indicação de usar a cloroquina, além disso com monitorização, tá? Muitas vezes, dependendo do grau de toxicidade do medicamento, por exemplo, um reumatologista vai indicar cloroquina para o tratamento de uma doença reumatológica. O ideal é ele pedir para o paciente passar no otorrino antes do medicamento, fazer um exame de audição e a gente comparando. Se surgir um zumbido, a gente compara o exame de audição e talvez suspenda o medicamento e dê preferência para uso de outro medicamento. Dos anti-inflamatórios, eu vou ler todos aqui para vocês, porque eu acho que é legal vocês saberem. O AS, que tá presente em um monte de medicamento, né? O ibuprofeno, que é super comum, que é o Advil, o Alivium, ele tem um risco de toxicidade baixo, mas se é um remédio que você está usando todo dia, você aumenta esse risco de toxicidade. O diclofenaco, né? O diclofenaco é um remédio que é bem usado também, que a gente também tem que ter esse cuidado. E o naproxeno, que é um anti-inflamatório que a gente usa bastante na enxaqueca, mas a gente não é pra usar bastante, a gente usa bastante porque é um anti-inflamatório legal pra quem tem enxaqueca, só que não é pra usar esse anti-inflamatório todos os dias, tá? Não, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Os quimioterápicos, que aí eu não vou adentrar na lista de todos, porque a gente avalia muito caso a caso, conversa com o oncologista nessas situações. E aí a gente tem alguns medicamentos aí até para pressão que podem ser ototóxicos, o enalapril, a furosemida, que é o diurético que eu falei, o diltiazem, e a gente tem até antidepressivo que pode gerar toxicidade. Um comum conhecido, que é o dos antidepressivos, aquele que a gente se preocupa mais se o paciente tem zumbido, é a bupropiona. Ele é um dos antidepressivos que a gente tem que tomar cuidado. E um aí famoso, também conhecido, que você já ouviu falar, o Viagra. É um remédio que também pode dar toxicidade para o ouvido, que é o sildenafila. Esses são os principais medicamentos. Se vocês acharem legal, eu posso colocar aqui embaixo uma listinha, me avisem nos comentários dos principais remédios. A bula geralmente consta essa informação, só que mais que eu colocar aqui é na listinha. A bula constar, conversa com o seu médico. Se você já é um paciente que tem zumbido por perda auditiva, se você tem perda auditiva, é uma pessoa que a gente cuida ainda mais para evitar o uso dessas medicações, a depender do grau de risco de ototoxicidade e por muito tempo, se for realmente necessário. Tem condições que a gente não consegue fugir, então a gente monitora. Infelizmente, a gente não tem no momento nenhum medicamento que previne isso de acontecer. Então, o paciente tem um tumor, ele precisa fazer uma quimioterapia. Tem algum remédio que a gente pode usar para evitar, para prevenir de ter esse risco de ter toxicidade? Até o momento a gente não tem nenhum medicamento, mas tem medicamentos aí em estudo para isso. Vamos torcer para dar certo, para esses medicamentos darem certo, a gente poder utilizá-los para prevenir, especialmente nessa situação que é a situação da quimioterapia.